algum parente de passageiro aí? Sim, Datena, a Edjane Oliveira, agora ela se afastou daqui, mas ela está rondando aqui o tempo todo, procurando informações de parentes, dos familiares dela, a mãe, o filho e também o irmão que estariam nesse ônibus. E aqui há muitas empresas de ônibus também, Datena, nessa área. Aqui há muitos sacoleiros que acabam pegando ônibus indo para o Nordeste. Essa empresa fazia principalmente o trajeto Alagoas-São Paulo, passando por Minas Gerais. E essas mulheres, a impressão que eu tenho é que elas foram em outras empresas também procurar. Foi o que nós fizemos, porque aqui não há nada na fachada que indique a Localima Turismo. Então essas mulheres estão tentando informações com o dono da empresa, só que através de outros empresários que têm esses ônibus. Eles ficam parados aqui na rua, uma rua, né, com várias agências de turismo. Elas estão tentando informações com essas pessoas nesse momento, Datena. Não sei se o Thales está me ouvindo do local do acidente, onde há 40 vítimas e 14 mortos em Minas Gerais. O Thales já está me ouvindo, o Thales está no local do acidente. Imagino que seja um horror, devem ser cenas horrorosas. E deve ter corpos ainda aí no local, e as pessoas que sobreviveram, Thales, tem impressão que sobreviveram em estado terrível. Não é isso, Thales? É isso aí, boa tarde, Datena. Realmente estamos aqui ao vivo no local desta tragédia, né, em Minas Gerais, na BR-381. Entre aqui a cidade de Bela Vista, de Minas e João Molevade. Agora, Datena, os trabalhos finais, né? Os bombeiros já fizeram ali a retirada de todos os corpos, já foram encaminhados todos aí para o posto médico legal, mas como você mesmo disse, mais cedo isso aqui estava uma cena de terror, né? Muitas pessoas machucadas, outras mortas, presas às ferragens. Foi um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio aí de várias equipes de resgate voluntário aqui da região. Né, foram mais de 30 pessoas socorridas, elas em estado grave, foram encaminhadas aos hospitais de Nova Era e João Molevade, né, e agora os bombeiros já estão ali no trabalho final, né, desvirando o ônibus e verificando também se ainda não há nenhuma pessoa presa ali entre as ferragens desse veículo. Ficou totalmente destruído, uma queda de aproximadamente 15 metros de altura. Meu Deus. Esse ônibus caiu de Alagoas. Esse ônibus saiu de Alagoas, Datena. Thales. Sim, Datena. Sim. Olha a altura da ponte. Dá um look na altura da ponte. Olha que coisa impressionante. São imagens exclusivas com o Thales, direto do local do acidente. São imagens exclusivas do Sistema Bandeirantes de Comunicação, com todas as nossas plataformas utilizadas agora, inclusive virtuais. Imagens ao vivo do Sistema Bandeirantes de Comunicação do local. Lá no fundo a gente vê o ônibus retorcido, ao que parece. Olha a altura, o vão livre de que caiu esse ônibus. O Thales deve ter chegado logo depois do acidente. E Thales, dessas pessoas que sobreviveram, né? São 26 pessoas que sobreviveram. Há chance de que alguém consiga escapar com vida, ou as pessoas estavam realmente feridas demais, hein, o Thales? Olha, Datena, foi um milagre mesmo, viu? Porque as pessoas que estavam dentro do ônibus, quando ele sofreu a queda, porque 8 pessoas conseguiram pular, né? Entre eles o motorista. Inclusive eu conversei com o Cícero, que é um dos passageiros, ele saiu ileso, né? Afirmou pra gente que nasceu de novo. Mas essas pessoas que estavam no veículo que sofreu a queda, o estado é gravíssimo. É só um milagre mesmo de Deus para intervir na vida dessas pessoas, para que elas consigam sobreviver, né, a esse gravíssimo acidente, Datena. Olha, o Brasil Gente, a Band, estão ao vivo com o Thales, a nossa equipe de BH, no local do acidente. São imagens exclusivas que você está vendo do local do acidente. Imagens exclusivas, infelizmente, do local da tragédia. O Corpo de Bombeiros fez o que pôde, a Defesa Civil fez o que pôde, mas dificilmente, entre essas 26 vítimas que sobreviveram, dificilmente ou a pessoa sobrevive e fica com sequelas gravíssimas ou então morre. Esse tipo de acidente só tende a piorar, as informações só tendem a ficar bem piores, não é? A gente começou com 10 vítimas aqui num acidente na região de Paraná, entre São Paulo e Paraná, na região de Avaré, não é? E de repente passamos de 40 vítimas. Aí eu duvido que as pessoas que caíram no ônibus vão sobreviver. Havia crianças no ônibus, não, Thales?
É verdade, Datena. Entre as vítimas haviam crianças, foram socorridas em estado grave, né, com fraturas, múltiplas fraturas, traumas importantes, né? Foram socorridos aí com estado de inconsciência já. Foram levados para o Hospital Margarida, aqui em João Molevade. Aeronaves do Corpo de Bombeiros estão a todo momento aí fazendo o transporte interhospitalar, né? Aquelas vítimas mais graves estão sendo levadas para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João 23, que é referência em trauma aqui no estado de Minas Gerais. Mas agora há pouco nós tivemos informações de que uma forte chuva atinge a capital e isso vai prejudicar no transporte aéreo dessas vítimas. Eu acabei de falar também das últimas enchentes que tivemos em Belo Horizonte, que foram devastadoras e só não levaram mais vidas pela ação rápida do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Eu acabei de falar com o comandante ao lado do governador do estado de Minas Gerais. Já começa a chover forte em Belo Horizonte e, naturalmente, nós teremos nesse período de águas uma situação difícil em BH e nas grandes capitais brasileiras que não são preparadas para a chuva. Se você acresce a isso esses acidentes terríveis que estão acontecendo nas estradas do Brasil, imagine a situação que nós vamos ficar. Qual foi a mecânica do acidente? Você que está aí no local, hein, Thales? Por tudo que você ouviu, como é que aconteceu esse acidente? Que horas foi e de que forma aconteceu o acidente? Datena, esse acidente foi por volta das 14 horas. Né? Os passageiros que sobreviveram, aqueles que ficaram aqui no local, relataram para a nossa equipe de reportagem que eles saíram de Alagoas, né, com destino a São Paulo, e um dos passageiros relatou que no momento em que o ônibus descia uma serra, vindo de Bela Vista de Minas em direção a João Molevade, ele percebeu que o ônibus estava com uma velocidade incompatível com a via e que o motorista estava apreensivo. E logo após a descida, né, nessa serra, o ônibus acessou a ponte e aí começou uma subida. Foi quando o ônibus começou aí a perder a velocidade. Em um determinado momento, o veículo voltou de ré, descontrolado, o motorista abriu a porta, gritou para as pessoas pularem, ele pulou juntamente com outros 7 passageiros e logo em seguida houve aí a queda da ponte. Né? Logo em seguida o ônibus despencou da ponte, altura aí cerca de 15 a 20 metros da Atena. Tem uma imagem aérea aqui, Thales, que mostra a ferrovia, a ponte chamada Ponte Torta, que fica entre Bela Vista e João Molevade, a mais ou menos 100 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, e que tem o rio do lado, é isso? O rio fica bem ao lado aí? Isso mesmo, o rio passa logo ao lado aqui da linha férrea, né? Onde o ônibus caiu. Olha, quer dizer que o ônibus podia ter caído dentro do rio também. Que a tragédia podia eu não vou dizer que seria pior, eu não vou dizer que poderia ser pior, porque pior do que isso não existe. Do helicóptero, você pode perceber, pode botar o helicóptero em deslocamento, do helicóptero você pode perceber a altura da ponte, mas de baixo a gente tem a noção, porque o helicóptero não dá uma imagem de profundidade. De onde o Thales está, você vê da altura que o ônibus caiu. Então, como é que o cara vai sobreviver? O sobrevivente que falou aqui, falou, não é possível alguém sobreviver, mas claro, ele foi um dos 3 ou 4 que pularam antes do ônibus cair. Agora o motorista atribui a todo momento a falha mecânica, a falha do freio. É isso mesmo, não é isso, Thales? É isso mesmo, Datena. O motorista atribuiu uma falha no sistema de freio do veículo, né? Agora, a perícia técnica da Polícia Civil, aqui da cidade de João Molevade, contou com o apoio aí de peritos de Belo Horizonte. A aeronave da Polícia Civil trouxe aí profissionais de Belo Horizonte. Esse ônibus vai ser levado para o pátio credenciado pelo Detran, onde ele vai passar por uma perícia mais dele, né? Aprofundada. Que sobrou dele, porque inclusive pegou fogo, né? Tem isso também, é verdade. Sobrou dele. São imagens retorcidas, parte do ônibus teve que ser cortado pelas forças de salvamento para retirar vítimas das ferragens. Olha, daqui a pouco o André e o próprio Thales vão atualizar as informações e a atualização vai dar até o final do programa um número de mortos muito maior do que você está vendo aí. Alguma coisa a mais a colocar, Thales, para encerrar a participação ao vivo e com exclusividade da Rede Bandeirantes de Comunicação aí do local, apesar da dificuldade de acesso ao local. Parabéns ao Thales pelo trabalho que fez num momento tão difícil. Infelizmente, nós, profissionais de imprensa, somos expostos a tragédias, a acontecimentos ruins, mas quem sabe a gente mostrando isso, né?
melhore fiscalização. A gente mostrou como é fácil comprar um ônibus clandestino aqui em São Paulo, como isso tem que acabar, como tem que a fiscalização ser cada vez mais forte e render a esses donos de empresas clandestinas uma cana lascada, a fiscais que fazem vistas grossas, a quem colabora com esses bandidos que acabam trafegando pessoas sem ter a mínima condição de transitar com um ônibus que não dá nem para carregar gado, quanto mais gente, não é? Se fosse gado, a Associação dos Ruralistas já teria impedido o transporte desses ônibus que não tem a mínima condição. O ônibus que sai de Alagoas, vem a São Paulo, horas e horas na estrada, você imagine quantas mulheres, homens e crianças ficam expostos em estradas ruins que nós temos no Brasil, em que concessionárias levam uma grana ganhando pedágio e cuja pista de rolagem é uma porcaria, com buracos, são verdadeiros frigoríficos a céu aberto, convidando assassinatos coletivos a céu aberto na maioria dessas estradas brasileiras, com uma malha viária altamente prejudicada e que precisa ser refeita. O ministro Tarcísio diz que vai melhorar a logística das estradas do Brasil. Tomara que melhore mesmo porque vai dar emprego para muita gente. E tem que ser auditados esses contratos de governos com as concessionárias que levam muito, cobram muito pedágio, um pedágio indecente em alguns locais, chega a ser um assalto e que não devolvem quase nada para a sociedade, a não ser vítimas e corpos de pessoas trucidadas, homens, mulheres e crianças. Thales, mais alguma informação? Estamos com exclusividade no local.